Desavenças em relação ao dinossauros. Todo mundo aqui na mesa acha que os dinossauros existiram. Existe prova absolutamente. O que porque diverge? tem gente que diz que o fóssil é mentira. Tem gente plástico, né, Pirula? É de gesso. Tem muita gente. Então, o que diverge é a idade, a idade. E a evolução, né? A evolução. O pessoal falou bastante, fiquei quieto nessa discussão de rochas aí. Eu também, porque né? a rocha não é eu não acredito. Não é meu estilo musical favorito. Eu nunca vi dobrar rocha, mas tudo bem. Mesmo com microfissuras, mas tudo bom. Vamos falar sobre dinossauros. Obviamente existiram. Nós temos cemitérios de dinossauros pelo mundo todo, né? Mas tem alguns cemitérios bastante interessantes, né? São milhões de ossos ali. A gente vê que os ossos mais pesados estão embaixo e os mais leves estão em cima. Os menores estão em cima. De novo, uma evidência muito grande de um catastrofismo. Eu gostaria de saber qual tem evidência de que o maior está embaixo, o menor está em cima. Tem vários. Aí eu vou te mandar a foto, viu? E aí eu tenho evidências do contrário. Tudo bem, mas vai falar. Vamos lá. O Pirula é fogo, né, rapaz? Não, vai lá. Pirula, calma, rapaz. Vamos deixar você falar. Toma lá da cá, não. Anota aí, Pirula. Então, toma lá da cá, não. Mas deixa eu falar. Ainda tem esse papel aqui, ó. Você falou uns 30 minutos, eu não falei nada. Tem as minhas coisas que eu anotei que não deu nem pra responder. Vamos falar. Ele fala de rocha também, tudo bem. Que você é paleontólogo, né? Tem que saber um pouquinho. Vamos lá. E aí, o que acontece? São cemitérios imensos, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil. Essas evidências estão publicados esses resultados. Os ossos mais pesados embaixo, em cima, significa que uma grande catástrofe realmente soterrou esses bichos. É a minha interpretação. Eu não sei exatamente qual é a posição do João sobre essas catástrofes, mas como eu já disse aqui, eu sou, além de defensor do design inteligente, eu entendo que houve pela Bíblia, o João ficou meio assim, né? Pela Bíblia, uma grande catástrofe, que é o dilúvio bíblico, que através de água soterrou esses bichos e soterrou nesses grandes vales. Há evidência de que esse soterramento aconteceu de pronto. Os ossos mais pesados estão em cima, os mais leves estão embaixo, os mais leves estão em cima. Muitos vão achar que esse processo foi formado e esses ossos foram depositados ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. Eu também achava isso. Mas aí vai pessoal lá, um paleontólogo nos Estados Unidos, a Mary Schweitzer, vai analisar isso daí, pega um osso de T-Rex, leva para o laboratório. Cortaram o osso de T-Rex no transporte. Abriram esse osso, tinha tecido mole para valer. Tinha colágeno. Peraí, Pirula, calma. Não tinha! Calma, tem vídeo, tem tudo. Aí não vamos... A gente trouxe o vídeo. Pirula. Não tinha, não. Tem... O que é isso, rapaz? São mais de 17 tipos. Não só tinha tecido mole, mas tem hoje uma área que chama paleontologia molecular. Várias biomoléculas já foram encontradas. Depois que... Calma. Tecido, o colágeno elástico e plástico. Nem sequer... o pessoal muitas vezes precisa desmineralizar, colocar EDTA para tirar o cálcio, os minerais e tudo mais. No Hell Creek, em Montana, nos Estados Unidos, foi lá o Mark Armitage e o colega dele, que eu não vou lembrar o nome, mas está aqui na minha colinha, pegaram chifre de Triceratops. Nem sequer precisaram desmineralizar. Pegaram com a mão. Você via lá o tecido mole, bem molinho, sem sequer desmineralizar. Tem uns vídeos, tudo na internet. O Mark Armitage montou um laboratório específico, um centro de estudos de tecidos moles nos Estados Unidos. E o que isso mostra? A gente sabe muito bem que tecido mole
com os seus constituintes bioquímicos, não duram 60 milhões de anos no meio ambiente. Aí o que pegar... Calma, que você falou bastante. Tem meia hora, hein? Tudo bem. Tá, eu estou desmentindo uma mentira que você falou no seu vídeo. Então eu tenho pela sua lei lá o direito de 10 vezes mais. Então eu falei uma mentira. 10 vezes? É claro que você falou. Aí o que acontece? Pô, tem muitas evidências, tem mais de 300 artigos científicos. Só sobre tecido mole deve ter uns 40, 50, 60. Aí... O tecido mole, que está mole, molinho. E aí, o que aconteceu? Começaram a investigar esse tecido mole. Olha, foram fazer, inclusive, tem um review sobre proteoma de dinossauro. Sabe o que é proteoma, Pirula? Não sei se você sabe muito bem, porque você falou que não sabe muito bem sobre biologia molecular, né? E nem sobre genética. A gente tem que estudar genética, tem que estudar biologia molecular para defender a evolução a fundo, como eu faço desde que eu me vejo defendendo o design inteligente. Foram fazer o proteoma do dinossauro. O que perceberam? Os peptídeos estavam intactos. O que são peptídeos? O peptídeo é fragmento da proteína, formado de aminoácidos. Os peptídeos estavam intactos. Os aminoácidos desses peptídeos, que são os elos fundamentais aí, que conectam esses peptídeos, estavam intactos. Alguns aminoácidos, a gente sabe muito bem que eles se degradam muito rapidamente. Eles estavam lá, fizeram o sequenciamento, viu, Pirula, por MS desses peptídeos. As fragmentações foram de ligações peptídicas. Os fragmentos B, fragmentos Y, não sei se você já estudou isso sobre fragmentação e sequenciamento de peptídeos. Aí a Mary Schwartzer, que é uma evolucionista, diga-se de passagem, disse, não, isso aí se realmente preservou por 60 milhões de anos. Pô, todo mundo sabe que proteína não se preserva por 60 milhões de anos. Não, em qualquer situação. Calma. Dizem que só preservaria sobre condições favoráveis. Poxa, mas Hell Creek é o pior lugar do mundo para se preservar isso. Além disso, isso é encontrado em todo lugar do mundo. O chifre foi retirado pelo Mark Armin. Peraí, deixa eu falar, que agora eu fiquei bastante quieto para poder falar no dinossauro, né? Tava aguardando. Claro. Posso falar, né, Pirula? Tá bom. Né? Ô, João, então, segura aí também. A gente sabe que proteína não se... Sabe, quando descobriram, falaram assim, sabemos que proteína... Tá no artigo da descoberta, que fizeram o proteoma. Olha, sabemos que proteínas não se preservam por muito tempo no meio ambiente. É óbvio que não. Sabemos que dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Olha como o paradigma nos leva a conclusões totalmente equivocadas. Portanto, os dinossauros não foram extintos há 60 milhões de anos. Portanto, temos que reavaliar a nossa posição de que as proteínas, de fato, conseguem ser preservadas por 60 milhões de anos no meio ambiente. Olha, foram fazer o proteoma, estavam intactos. A gente sabe muito bem que proteínas não podem ser preservadas. A situação em que esses tecidos moles e várias biomoléculas, você vai lá, qual que são as células de osso? Os osteócitos estão lá, a gente vê, tem filme na internet, tem vídeo, tem tudo. A gente sabe que isso não poderia estar lá. A proteína, olha, tudo bem. Aí a Mary Schwartz falou assim, foi reação de Fenton. Você sabe, você falou da reação de Fenton. Você não estuda química, você não sabe da reação de Fenton então, né, Pirula? Porque reação de Fenton é um reagente extremamente oxidante. E aí deveria ter oxidado. Aí ela falou assim, fez cross-link, deixei por 2 anos no meu laboratório, a proteína ficou estável. Cara, 2 anos, haja fé para acreditar que num negócio de 2 anos possa ser extrapolado para 60 milhões de anos. Mas sem o ferro ficou 3 dias. 3 dias não são 500 anos. Eu não tenho esse tipo de fé. Aí, Peraí. Deixa eu falar, gente. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Depois aí vocês podem bater em mim à vontade. Olha, aí o que acontece? A gente sabe que... reação de Fenton, eu estudei reação de Fenton, publiquei em reação de Fenton e tudo mais. É um meio extremamente oxidante que deveria ter oxidado os aminoácidos. E os peptídeos não deveriam estar mais intactos. Se foi reação de Fenton, o proteoma do dinossauro não deveria funcionar. Tem artigos e artigos e artigos. Tem artigos de revisão sobre o proteoma de dinossauro.
Pior, foram lá e encontraram DNA em dinossauro. Cromatina. Cromatina é DNA enrolado nos carretéis lá, como que... esqueci o nome do carretel agora. Cromatina de DNA. Já encontramos fragmentos de DNA no dinossauro. E esses achados, que começaram com a Mary Schwartz, foram se acumulando ao redor do mundo. Então, não só em dinossauros, e vários animais da camada sedimentada, registro fóssil e tudo mais. Então, não tem como a gente fugir hoje. Eu acho que depois que a gente encontrou tecido mole, encontramos tecido mole. A gente tem um videozinho aí, né? Se o Pirula começar a falar que não tem, a gente mostra, né? Pô, ele não viu. Ele não viu. Não, deixa vocês falar primeiro. Mostra o vídeo. Porque senão a gente vai mostrar só a foto e não vai aceitar, né? O vídeo eu acho que talvez. Mas o Pirula, assim, o Pirula não vai acreditar. Perguntaram pro Richard Dawkins o que faria ele acreditar que de fato Deus existe. Ele falou assim, nem se a estátua da Virgem Maria, você sabe dessa, né, Pirula? Nem se a estátua do Virgem Maria adquirir vida aqui do meu lado e fala assim, olha, eu sou a mãe de Cristo, eu acreditaria. Eu acho que eu estou tendo uma ilusão. Tem um problema muito sério também, das vezes a gente, quando tem um paradigma muito bem estabelecido na nossa vida, não poder mudar. Eu mudei, eu era evolucionista. Então, olha, então o que acontece? Não tem como fugir, viu, Vilela? Não tem como fugir, Vilela. Mas deixa eles falarem. Deixa eu falar do cheiro, porque ele falou assim que olha o cheiro, não sei o quê. O Marcos falou que estava pingando sangue. O osso cheirava mal. Todos os ossos lá de dinossauros do Hell Creek cheiram mal. Por que cheira mal? Por que cheira mal? 60 milhões de anos não era mais para ter cheiro de morte, que a Mary Schwartz escuta. Calma, Pirula. 60 de... Porque ele vai vir para cima de mim, né? Vai tentar me refutar, vai jogar todas aqui, né? E vai falar alto e não sei o que e tudo mais, porque ele vai querer convencer. O que acontece, Pirula? Cadaverina e putrescina são moléculas voláteis, são diaminas extremamente voláteis. Sim. E o cheiro que ela sentiu no laboratório é cheiro de morte. Cheiro de morte é da cadaverina. Mas não achou a molécula, não tem lá. Você precisa detectar, você não sente o cheiro. Pô, o nariz é um detector. O nosso nariz é um detector, um dos mais eficientes que se conhece no mundo. O nosso olfato, e principalmente o olfato de gente que trabalha com essas moléculas, sabe que cadaverina é cheiro de cadaverina. Não dá para confundir. Não dá para confundir. E ela sentiu... Mas cadaverina, gente, cadaverina é uma molécula volátil. Volátil por 60 milhões de anos, se estava todinho mineralizado. Aí falou assim, não, sabe o que é? A reação de Fenton preservou a proteína. A gente sabe que em certas regiões tem uma incidência muito grande de raios cósmicos. 60 milhões de anos sendo bombardeados por raios cósmicos na superfície, muito próximo da superfície, destruiria qualquer tipo de molécula orgânica. Eu estou dizendo que eu tenho certeza absoluta? Absolutamente não. Não tem uma máquina para viajar no passado. Mas as evidências são fortes demais nos tecidos moles, nas biomoléculas, na paleontologia molecular, de que, de fato, dinossauros foram extintos há poucos anos. Até em relatos... Poucos milhares de anos. Milhares de anos. O Pirula disse assim, o Marcos falou que aqueles ossos lá são de 500 anos. Absolutamente não foi isso que eu falei. Eu falei que aqueles ossos são de 500 anos, não. Numa entrevista que eu dei aí, o cara lá do... que programa que foi aquele? Já nem lembro mais, né? Casa da Ciência aqui em São Paulo. Esqueci o nome. Eu vou lembrar. Eu falei assim, olha, ele falou assim, quanto tempo você acha que os dinossauros foram extintos? Eu acho que uns 500 anos atrás. Eu acho que eu errei, porque agora eu comecei a estudar os relatos históricos de avistamento de dinossauros na Terra. Oh, meu Deus. Ô, Marco, você vai achar um absurdo. Obviamente. O seu paradigma impede isso, o Pirula. Eu sei. Ó, gente, eu vou dar uma palestra. Mas quais são os registros? Eu quero que você vá lá, viu, Vilela? Eu vou convidar todo mundo aqui. Como é que foi? O Pedro Álvares Cabral estava em cima de um dinossauro aqui no Brasil? Depois você bate em mim. Eu vou dar uma palestra na Igreja Presbiteriana de Pinheiros,
dia 21. Só falando que a enquete voltou para 50%, 50% Ah, tá bom, o empate tá ótimo, gente. Com mais de 60 mil votos. Ô, Vilela, sabe o que acontecia? Quando a gente entrava num debate desse, a gente os crentes estão indo dormir agora, A gente perdia de 90 a 10. Melhorou bastante. Os ateus estão entrando agora. Olha só, eu vou dar uma palestra dizendo sobre... Tá todo mundo dormindo. As evidências de relatos históricos sobre dinossauros. Marco Polo, quando chega na China, ele fala assim, olha, dragões puxavam as carroças dos reis lá, não era rei, né? Naquele tempo... Imperadores chineses. Tem vários... Eu só dei um spoiler aqui, tá? Nós temos várias... óbvio. Ai, Marcos. Vai fazer assim, Não, mas você falou que corrigiu. Pirula, sabe o problema? Quantos artigos você tem publicado? Até 1600. Marcos, quantos artigos você tem publicado? O Pirula é muito mais que você, né? Lógico. Não, mas eu não tô questionando isso. O Pirula, sabe o que é? A sua crença de que dinossauros foram te impede de ver o óbvio. Tinha dragão puxando o carro na China. Marco Polo. Sujeito. E lá na China não tem marca nenhuma. Muitos historiadores, Joséfos fala sobre isso, sobre os dragões e tudo mais, que eram dinossauros que estavam entre nós. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu é o que você falar que o tecido mole não estava lá. Ai, meu Deus do céu é achar que um tecido mole pode sobreviver por 60 milhões de anos na Terra. Ai, meu Deus do céu é achar que... Calma que são coisas bem diferentes. Então, o que eu acho dos dinossauros? Eu já acreditei nos milhões de anos, já acreditei na extinção dos dinossauros. Mas os achados mais modernos... Eles existiram, mas foram extintos há não tanto tempo quanto se imagina. Milhares, não milhões. Milhares de anos. Milhares de anos. Eu acho que eles já foram extintos, obviamente. Os registros históricos de avistamentos de dinossauros vão até 1600. Os últimos foram extintos em 1600. Os grandes depósitos de dinossauros, milhares de anos atrás. Então, as evidências são muito fortes. Contra proteoma, gente, nossa vida, o dinossauro acabou até com o negócio aí. Então... Peraí, quando eu acabei. Eu falei que eu preciso de 10 horas. Tá bom. Contra proteoma, peptídeos, sequenciamento em espectrometria de massas e dados publicados em revistas científicas, não tem argumento, Pirula, não tem. Não dá para você preservar proteína. O argumento estão nos próprios artigos que explicam isso. Ninguém que publicou esses artigos aí postulou que isso daí é porque o negócio era novo. A Mary Schwartz falou assim, olha, 60 milhões... Não, calma, eu não terminei ainda. Tá, perdão. Eu não terminei. Perdão. Então nós temos nos dinossauros uma evidência muito forte de que, de fato, a vida é recente na Terra. A vida é recente na Terra, porque os 60 milhões de anos se foram. A gente não tem como negar que evidências ao nível molecular são incontestáveis. Os peptídeos estão intactos, os aminoácidos estão intactos, eles não estão oxidados. O sequenciamento por MS-MS mostra exatamente a fragmentação desses peptídeos nas ligações peptídicas, elas estão estáveis. Cai por terra essa preservação por reação de Fenton por 2 anos, isso é absolutamente impossível. E os fatos são incontestáveis. Agora, o Pirula pode falar o que ele quiser, mas contra esse fato ele não tem argumento. Vamos lá. Com relação à reação de Fenton, ela é uma das possíveis explicações por que aquilo lá preservou. E com relação àquele negócio da Mary Schweitzer que fez um experimento realmente com uma amostra pequena, tal, não sei o que, o Abá colocou em vários tipos de composição ali, umas com sal, outras tamponadas, outras não sei o que lá, e fez uma com a molécula M ali, para fazer para estipular a diferença, para ver se faria diferença ter ferro ou não na amostra. Conseguiu uma diferença de 2 anos, né? E aquelas que não tinham 3 dias. Então, mesmo que você queira colocar que não são 240 vezes em grandeza, né? Mesmo que você queira colocar que essas 240 vezes
as 240 vezes maior do tempo, não são milhões de anos? É com certeza mais de 6 mil. Então só isso já demonstra que a hipótese da coisa tão recente não é. E outra, tá esquecendo de contar que é um modelo. É uma simulação. Não é um modelo, é uma simulação. E simulação não consegue isolar todas as variáveis. A pergunta que ela tinha qual era? O ferro poderia ajudar a preservar por mais tempo um material ali não mineralizado. Os peptídeos não estão oxidados, as ligações não estão oxidadas, os aminoácidos não estão oxidados. Mas a reação de Fenton não oxida todos os aminoácidos, nem todos os peptídeos. As fragmentações foram exatamente as esperadas pela fragmentação do peptídeo. Esse argumento tira do seu cardápio o Pirula. E outra coisa, a Mary Schwartz, ela mesmo diz que aquilo não explica. Não, mas é óbvio que aquilo lá não explica, mas ela conseguiu demonstrar um ponto. Não, o ponto que ela tinha de que o ferro ajuda a preservar. Por 2 anos, Pirula. E por isso você acredita no 60 Aí ela mesmo diz que não... O problema não é a possibilidade... Ninguém vai fazer um experimento para esperar milhões de anos. Eu tô falando assim, você tem 2 comparações. Uma com ferro, outra sem. Uma foi 3 dias, outra foi 2 anos. Ela conseguiu comprovar que o ferro, aí você fala 240 vezes mais. Espera aí, ela parou em 2 anos. O dado aí é 2 anos. Não é 240 vai. Porque quando ele fala assim, 240 vezes a mais, o cara fica, nossa... De 3 dias para 2 anos. Então deu 2 anos. Sim, você tá falando 60 milhões de anos, o Pirula. Tudo bem, mas eu tô falando que a proposição dela era mostrar que o ferro consegue sim preservar por mais tempo. Isso é fato. Tá, você concordou? 2 anos, claro. Tá, de 3 dias para 2 anos. Consegue preservar uma coisa que parece proteína. Mas estava oxidada e os peptídeos estavam destruídos. Ela não fez proteoma daquela reação que ela tratou com óxido de ferro. Por que ela não fez? E por que a Nature publicou o artigo, a Science, não sei aonde? Sabe por quê? Porque precisava de uma explicação. Para o paradigma predominante, qualquer porcaria que você queira publicar, você publica na Science e na Nature, você sabe muito bem, Aí a gente pode... Qualquer porcaria. Aquele artigo da Mary Schwartz com óxido de ferro é uma porcaria, Pirula. Você sabe que é. Foi publicado na Science e na Nature. A gente pode discutir sobre... Eu tô falando alto assim porque você também fala, né, Pirula? Isso daí não tem problema. Mas deixa só o Pirula agora. Eu tô falando que a gente pode... Não, quer me interromper? Pode interromper. Eu tô falando assim... Eu também, viu, Pirula? Você tem uma... Como se fala? A gente pode falar sobre a politicagem envolvida em publicações em revistas muito... Não, mas esquece isso daí. Muito ferradas como Science e Nature, essas coisas todas. Não, claro não. Tem, ponto. Tô falando, tem politicagem sim, não sei o quê. A gente entra naquilo tudo lá que você estava falando, que mesmo que não tivesse, seria complicado. Mas assim, a explicação que ela tentou dar é completamente dentro do que se espera, né, da ciência. Porque para pra pensar. Não, mas para pensar, Marcos, espera. Você acha um negócio que você não sabia que poderia se preservar por tanto tempo, dado tudo que a gente sabe até agora. Aí você chega e fala, tem uma explicação, tem que ter uma explicação. Vamos buscar... Qual foi a primeira? Tá vendo o seu paradigma que tá te levando a achar que tem que ter? Não tem que ter. Mas, Marcos, isso não é ciência. Lógico que isso é um dogma. Se você acha uma coisa que não tem explicação dentro do paradigma vigente, você vai tentar achar essa explicação. Lembra que eu falei? Você vai tentar. Olha só. Você vai tentar achar a explicação. Tá no primeiro artigo. Se depois você não achar, meu Deus... Pirula, tá no primeiro artigo assim, sabemos... Olha só, sabemos que proteínas não se conservam por 60 milhões de anos no meio ambiente. Principalmente no Hell Creek, que nós temos o osso perto da superfície, com umidade, com grandes variações de temperatura, certo? Sabemos que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Espera aí, olha aí. O que é que você tem que fazer? Boa ciência. Eu acabei de descobrir que os 60 milhões de anos estão destruídos. O que ele falou assim? Temos que reavaliar a nossa posição de que proteínas são... Mas a gente tem que procurar. Porque você não quebra um paradigma científico qualquer simplesmente de uma hora para outra. Agora, a reação de Fenton, você acha que foi a solução? A reação de Fenton teria que ter oxidado os peptídeos. Os peptídeos não poderiam estar intactos. O
proteoma feito por espectrometria de massas, porque são vários artigos, não poderiam dar os fragmentos dos peptídeos intactos. Teriam outros fragmentos, não seriam os Bs e os Ys que foram observados. Tem lá o espectro. Eu tenho aqui, mas não vou pegar, tá? Não vou querer mostrar foto mais aqui, porque foto tá meio desacreditada. Mas é artigo científico. Eu vou mostrar umas fotos ainda. É artigo científico, Pirula. Tá lá os fragmentos BY. Pirula, nessa a evidência é extremamente forte, Pirula. Mas Marcos... E o artigo da Mary Schwartz não deveria ser publicado. Qualquer um que sabe o mínimo de química sabe que a reação de Fenton, para preservar de 3 dias a 3 dias... Mas você sabe que não foi só o artigo dela falando da reação de Fenton. Teve outras pessoas os caras gostaram da reação de Fenton. Você sabe por que a Mary Schwartz é evolucionista? Ela quis defender o evolucionismo dela e ela usou. Quis achar uma explicação para aquilo que ela achou. Só que não foi uma explicação. Só que ela não achou explicação. Sabe o que eu chamo isso de desesperação? Uma explicação desesperada. Não é assim, meu Deus do céu. Você tem que achar uma coisa absurdamente, Pirula. Olha... Ele ia dizer um negócio bem legal agora. Você tem que achar uma coisa que explica isso. Né? Não, você tem que achar uma coisa que justifique o que você achou. E aí você precisa, para isso, tentar fazer todos os testes. Quando você está fechado no seu paradigma. Você só quebra um paradigma se todas as outras explicações eu acho funcionarem. Foi um exercício legítimo fazer. E foi um exercício legítimo de ciência. Só que isso aqui foi publicado, não foi ciência. Isso ainda são coisas novas. Não foi ciência. Foi um exercício legítimo. Têm 20 anos, eu tenho o meu modelo, tenho que tentar salvá-lo, tudo bem. Mas não salva com a reação de Fenton, Pirula, não salva. Isso tá. E ela diz Confia no seu amigo aqui, eu sou químico. De químico eu sei falar. Ninguém vai poder falar que eu não sou. Não tô falando da área agora, certo? Bem, não quis falar da rocha, dobrar a rocha, que você acredita que a rocha pode ser dobrada. Sou eu que acredito em ciência, mas tudo bem. Tudo bem. Não é questão de acreditar, acreditar em dobrar a rocha, todo mundo pode acreditar. O ideal é que a gente não acredite, mas agora, é química, nós estamos falando de química, nós estamos falando de espectrometria de massas, nós estamos falando de sequenciamento de peptídeos, nós estamos falando de fragmento B e Y, que é uma área que eu domino, que eu já publiquei vários artigos. Não, tudo bem, Marcos, eu não estou duvidando Aquele artigo, disso. Se eu fosse o revisor, não é da minha questão de acreditar ou não acreditar nos 60 milhões de anos. Se eu fosse o revisor, eu falasse assim, cara, devolve para essa mulher. Tudo bem, o que essa mulher está falando? Pode ser que o artigo esteja mal feito, mas eu estou falando que mal feito não, ela está totalmente equivocada. Você não pode dizer que ela está errada em tentar procurar saídas para aquilo que a gente não sabe explicar, que é isso que a ciência faz. Você tem que encontrar saídas para aquilo que a ciência... quando a hipótese é refutada, ela abandona... Mas não foi, claro Marcos, que você só consegue refutar se você não achar nenhuma explicação. E não foi achado isso, você vai buscando. Não foi só dinossauros. Mas você vai buscando. Olha, acharam biomoléculas, acharam células. Deixa eles falarem um pouco. Eu queria mostrar uns slides depois, que é muito mais legal. Mas é a mesma coisa, Marcos. A gente também teve... Bate-papo legal, não tá, meu Pirula? Eu tô gostando, vai, vamos lá. Inclusive porque ainda tem, eu não vou nem entrar em outros aspectos aqui que poderiam ser coisas com relação aos artigos da Mary Schwartz. Mas uma coisa que precisa ser colocada não é que simplesmente achou-se uma molécula de tecido mole ali no negócio, né, uma molécula, um peptídeo ou alguma coisa assim, e, portanto, logo o fósforo é novo e todo o resto do paradigma tem que cair. A gente está falando de uma coisa que está sustentada, não é em poucas evidências, está sustentada em evidência pra cacete, que são... como é que se fala? Que se sustentam mutuamente. Então, para você conseguir, com uma evidência só, quebrar todo esse paradigma, você tem que chafurdar essa evidência de tudo que é jeito para você conseguir demonstrar... São mais de 17 tipos diferentes de biomoléculas que já foram encontrados em dinossauros e em outros animais no registro fóssil intactos. Sim, mas a gente está falando de biomoléculas não só... Lipídios, já foram encontrados açúcares, já foram encontrados vários outros tipos vaso sanguíneo. E nenhuma delas... O vaso sanguíneo, que você falou que não era um vaso sanguíneo, claro que era um vaso sanguíneo. Não, eu falei que não era vaso sanguíneo. Não falou que parede de vaso sanguíneo que você falou. Eu falei que... o que eu falei que não foi comprovado é a célula do sangue. Aquilo ali não foi comprovado, que aquilo lá é uma hemácia. Aquilo não foi comprovado. Cara... E eu sei que teve gente que argumentou também que aqueles vasos sanguíneos ali, pelo menos
em algumas amostras não era vaso sanguíneo também. Mas não vou entrar os críticos no início, os críticos no início, obviamente, Pirula, obviamente, quando ela ficou 12 anos, aparentemente, para publicar o primeiro artigo. Porque o revisor falou assim, ela perguntou pro revisor, que evidências que eu teria, então, que eu te convenceria? Ele falou assim, nenhuma evidência. Nenhuma evidência. Ela ficou um tempão para publicar. Ela fez várias repetições dos experimentos. Mas isso é importante. Claro que é. Isso é importante. Eu sou cientista. Eu sei que para você publicar um negócio que pode estar pode estar contaminado, pode estar furado. Enquanto ela não achou uma explicação, ela não publicou. Enquanto ela não achou uma explicação, não publicou. Mas se não tiver explicação, vai publicar o quê? Vai publicar Mas o primeiro artigo não tinha muita explicação. Tinha, que era o tal do biofilme que foi abandonado depois. Mas que biofilme já era uma coisa conhecida em outros fósseis. A gente tem biofilme. É o que eu estou falando. Ela só conseguiu publicar quando ela encontrou algum tipo de explicação. Essa explicação já era conhecida na época. Porque ela não foi deixada. Já era conhecida na época a biofilme. Sabe a história da pele? Sabe a história da pele? Biofilme queria deixar no começo da década de 90. O pessoal sabe que é biofilme. Só queria deixar para a audiência explicar por que esse tecido mole ele comprovaria ou não que os dinossauros foram extintos há menos tempo. Essa era a minha pergunta agora. Porque ele não sobrevive. Pergunta para qualquer médico, cirurgião plástico, por exemplo. Esse é o ponto. O Vilela. Colágeno, ele rapidamente perde a sua elasticidade e a sua plasticidade. Certo? Você tirou do corpo humano... Já endurece. A gente não está falando de tirar do corpo. A gente está falando de dentro do corpo. Acharam colágeno elástico e plástico. Proteína, toda dona de casa sabe, o pessoal que está nos escutando aí em casa, se você pegar uma proteína e deixar no meio ambiente, 2, 3 horas. Né? Põe o peixe fora da geladeira. Mas a gente está falando de um material que foi enterrado, soterrado rapidamente. Alguns poucos dias, você já começa a escutar... o soterramento tem que ser rápido. Né? Começa a sentir cheiro de morte. Putrescina e cadaverina, são 2 diaminas, 4 e 6 carbonos. Compostos voláteis. O cheiro de morte é inconfundível. Quem sentiu o cheiro de morte sabe que é cadaverina e putrescina. O designer, quando quis falar assim, não toca que é tecido morto, colocou 2 moléculas lá que você detecta assim, poucas moléculas no meio ambiente, é um cheiro tão repugnante que você sai correndo. Não escreve e publica isso. Mas na verdade essas moléculas elas são geradas por decomposição. Eu gostaria de claro ver. Que tem. Aí, quando você pega um osso de dinossauro, você leva para o seu laboratório, está cheirando mal, putrescina e cadaverina, ou Vilela, coisa volátil. É uma molécula que espalha um cheiro horroroso. Tem um ponto de ebulição muito baixo, a pressão de vapor é muito alta e ela se perde muito rapidamente. É por isso que não era essa molécula claro que estava lá no fóssil. Não era a questão. Não era. O que era o seguinte, a Mary Schweitzer, que é essa pesquisadora, que foi a primeira que publicou sobre esses tecidos encontrados no interior de ossos fósseis, falou que tinha um cheiro esquisito no fóssil. E que o fóssil tinha um cheiro estranho, que ela abriu, um cheiro de podre. Cheiro de morte. Assim. Tem a reportagem aqui. Mas o que acontece? Tudo bem. Isso seria detectável numa análise. Ela poderia ter feito uma análise lá e detectar isso daí. Outra. Ela usou um detector. O nariz é um detector. Mas você tem que ter um detector para poder publicar o negócio, né? É isso que eu tô falando. O seu nariz é um relato. Mas ela é uma evolucionista. Você tem alguma dúvida que ela tem algum interesse? Pode ser exagerado? Talvez. Tá bom. Sei. Você acha que essa é uma boa inferência? É uma boa inferência? Eu não sei. Agora, o que acontece é o seguinte. Ela foi perguntar pro Jack Horner. Falou assim, tô sentindo um cheiro esquisito nesse fóssil. Todos os fósseis de Hell Creek têm esse cheiro. Sim, porque são jovens. Inclusive aqueles que não têm nenhum tipo de tecido mole preservado. Quem disse isso? Então, o que acontece? Se não tem nenhum tecido mole preservado dentro do fóssil, como é que ele está fedendo? Por causa da região. Outra coisa. Outra coisa. Fez a desmineralização. Forma de... Como é que ele sabia que não tinha tecido mole preservado? Mas se está fedendo... A mineralização não deixaria feder. Então, esse debate do cheiro eu acho absolutamente irrelevante, cara. Não tem como. Mas eu acho esquece. Tecido mole. Vamos mostrar uns slides. E outra. Esquece o cheiro. Esquece o cheiro. A prova definitiva. Não, pera só um segundo. Só para terminar do cheiro. Sim.
pequenos vasos sanguíneos deixariam fedor? A gente tem tafonomia, que estuda a morte dos seres vivos. Quando já tá só no osso, já parou de feder. Entendeu? Aquele cheiro não é porque o bicho é sanguíneo. Novo. Não é do porque o vaso bicho sanguíneo. É novo. É de todo o material orgânico. Teria achado outra coisa ali, Marcos. Teria achado outra coisa. Qual outra coisa? Alguma coisa externa ao osso, por exemplo, mole, sei lá que fosse, pra você conseguir ter o cheiro. Quando você pega um bicho hoje que morreu e você tira toda a carne dele, ou espera apodrecer, não sei o quê, só o osso não fede. Só o osso não fede. Então o cheiro que ela sentiu, se é que é esse mesmo que ela sentiu, que ela falou que sentiu, esse cheiro tem outra explicação. Não tem a ver com o que está preservado dentro do osso. Até porque está dentro do osso. Então o cheiro... osso é poroso, o cheiro tem outra explicação, mas durante a fossilização... E esse osso que foi levado para lá estava cortado. Você sabe muito bem, né? Tudo bem, mas então como é que todos os fósseis cheiram assim, meu Deus? Não, agora vamos esquecer os outros materiais que tem... Eu só quero dizer uma coisa assim. Eu concordo com o Pirula. Eu, sinceramente, concordo com o Pirula. Nesse sentido do cheiro, eu concordo com o Pirula. Porque tem outros lugares do planeta que foram encontrados tecido mole e não tem esse cheiro. Não tem fedor nenhum. Eu sinceramente concordo com o Pirula nesse ponto do cheiro. Mas o osso que ela levou cheirava... Ela disse que cheirava mal, cheiro de morte. E poderia ter contaminação, poderia ser uma coisa que caiu lá depois. A gente vai saber. Agora, se já estava aberto, quer dizer que ele estava exposto. Não, aí é de todos os... Tudo bem, não analisaram o vapor. Não analisaram o vapor. Sabe que tem cheiro de morte? Paquito. Não, o teu pé quando você tirou pra mostrar aquela meia, Vilela. Tem cheiro de morte. Você depois contra Insider, porque é pra filtrar o fedor. Cheirava que era uma belezinha, viu? O Pirula, não, deixa eu só falar sobre a proteína de novo. Cara, tem vários. Tem reviews sobre proteoma de dinossauro. Peptídeos intactos. Aminoácidos preservados não estavam oxidados. E o MSMS mostrou que a sequência dos fragmentos B e Y são exatamente o que estavam previstos para os peptídeos. Isso significa que essa reação de Fenton nunca ocorreu. Nunca ocorreu. E isso foi um experimento que a Mary Schwartz fez no laboratório, tentando salvar os milhões de anos que ela não conseguiu salvar. Mas outras pessoas também fizeram isso depois. Não, mas pode fazer. Deixa eu fazer uma pergunta, pode preservar por 20 anos, por 50 anos com a reação mas não de extrapola para mim. Mas quando você vai fazer o experimento com a amostra real, porque isso aí foi uma simulação de laboratório. Sim, quando você vai fazer com a amostra real, a reação de Fenton não está lá. Então significa que não foi a reação de Fenton. Foi outro processo qualquer? Não foi, porque os raios cósmicos teriam destruído. Mas esses raios cósmicos, eles da onde eles viriam? Porque a gente está falando de um processo... Isso é uma coisa que eu ia perguntar também. Isso é um processo de fossilização. Bombardeia a Terra direto. Não, mas qual é a energia desses raios cósmicos? Felipe, os animais de Hell Creek foram soterrados. Eles decaem. Quando eles foram soterrados... Então, você já vai falar. Quando os materiais de Hell Creek foram soterrados, eles não estão mais expostos aos raios cósmicos. Tudo bem, os raios cósmicos penetram em algum claro momento. Que sim. Mas isso... O Mark Armitage foi lá, pegou a 30 centímetros do solo. Cavou com a mão, o chifre lá do... mas então não estava consolidado o material? Ele estava lá num local que foi super fácil. Ele tem um vídeo que fala assim, tá aqui, cortei, o osso tá quebrado, tá aqui o material elástico e plástico, ele tá esticando. A gente vai mostrar o vídeo aí, tá? Porque o João tá falando, mas ali houve é claro que ele passou pelo processo de desmineralização. Não tinha desmineralizado, ele fala nem sequer descalcificamos isso. No caso do nem descalcificado está, Pirula. É muita evidência. Essa daí nós... Bom, pode pôr 1-0, gente, pro nosso lado aqui. Essa pergunta que eu queria fazer. Até onde eu sei, na biologia nada faria sentido sem evolução. Exato. Aí com um artigo... Isso é um dogma de fé, é um dogma também. Deixa eu terminar a pergunta. Com um artigo que vamos supor que esteja completamente errado e jogar na lata do lixo. Com um artigo você quer derrubar... Um artigo? Sabe o que centenas, serve? Porque isso se equivale exatamente o que eu falei no início da live do James Webb. Com 6 galáxias você quer derrubar 2 trilhões de galáxias sendo São 6 galáxias numa fotinho bem pequena, né? Significa que então nós temos bilhões dessas galáxias no universo, né, Felipe? Porque se você pegou 6 naquela fotinho pequena, deve ter bilhões no universo.
inverso, né, Felipe? Seu argumento foi. Olha só, sabe o que... Eu não entendi agora o que você falou, cara. Tem uma foto pequenininha, não foi? Não, o que eu disse foi o seguinte... Tinha 6 lá. Se tinha 6 lá, quantos tem no universo? Não tinha 6 lá. É um trabalho de redução de dados. Foram selecionadas 6 para trabalhar. Vamos voltar pro... Quem disse isso na biologia? Nada na biologia faz sentido senão a luz da evolução. Dobzhansky lá, né? Ó, sabe que isso é uma boa declaração que um bom cientista faria? Nada em ciência faz sentido senão a luz dos dados. Você não falou lá que o chefe é os dados? Isso quando você fala nada faz sentido a luz da evolução. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nada faz sentido senão a luz da evolução. Isso aí que você está falando. O meu dogma é que guia minha ciência. Por isso que nada faz sentido no tecido mole senão a luz dos 60 milhões de anos. Então eu tenho que encontrar uma reação de Fenton para preservar. Você não tira péssima ciência. o paradigma baseado em algumas coisas que você não sabe explicar. Depois que você sabe explicar, aí que você chega e fala, olha, eu acho que talvez a gente devesse rever isso daqui, Concordo, porque... acho que talvez no caso, quando a gente rever os 60 milhões de anos. Quando a gente tem buracos de compreensão, esses buracos de compreensão precisam ser preenchidos. Antes disso, a ciência tem que ser extremamente cautelosa. Esse aqui é o ponto, entendeu? Grandes revoluções não costumam acontecer. E quando elas acontecem, você tem que ficar com o pé atrás. Os chimpanzés são nossos parentes? E não vai ser por causa disso aqui. Chimpanzés são nossos parentes? Aí a gente já quer pular para esse assunto? Não, eu só queria entender... Não, porque ele falou assim que a gente precisa de várias e várias evidências para derrubar o paradigma. A parte do tecido mole que eu não entendi ainda. O que é esse lance do tecido mole e se ele comprova realmente... Eu posso mostrar alguns slides? Pode. Que aí fica mais fácil. Slides, vai lá, vamos lá. Bota a idade da Terra aí. Pronto, esse daí. Vê se tem um anterior, só para conferir. Volta só um. Tem não, né? Pronto, beleza, vai, volta. O que são, né? O que são? Você tem qualquer tipo de tecido ou molécula orgânica original daquele ser que foi fossilizado. Aí, o que foi encontrado até agora? Uma coisa importante de dizer aí é que a gente não coloriu essas fotos, não. Tá do jeito que tá lá no artigo. Porque tem pessoas que estão dizendo que a gente coloriu para poder dar uma cara mais de novo nas coisas. Tá do jeito que está no artigo. O que foram encontrados até agora? Vasos sanguíneos, pele ou pelagem, tecidos conjuntivos, células inteiras, glóbulos vermelhos, células ósseas, sangue num dos artigos, DNA, proteínas... Do sangue, até onde eu tinha visto, não era confirmado. Bom, proteínas, colágeno, queratina e vários outros tipos de proteína, né? Principalmente o colágeno, que é um tipo de proteína. Aí passa o próximo aí, por favor. Que possui características que são mais resistentes. Ok. Porque não é qualquer colágeno, é o colágeno tipo 1. Uma coisa que eu achei interessante quando eu comecei a estudar a questão do tecido mole é que o artigo foi publicado em 2005. Mas esse fato ficou conhecido em 1993. Não, na verdade... ela começou a encontrar tecidos moles em 1993. Tem relatos dela. Eu tinha visto 99 que ela tinha achado tecido mole nos fósseis. Essa declaração é de 93. Ela estudava antes, entendeu? E desde 93, mas ela achou os tecidos moles a partir de 99, pelo que eu tinha entendido do que ela falou. Aí ela diz o seguinte... Tive um revisor, que é um revisor de artigos científicos, tive um revisor que me disse que ele não se importava com o que diziam os dados. Ele sabia que o que eu tinha encontrado não era possível. Eu escrevi de volta e disse, bem, quais dados convenceriam você? E ele disse, nenhum. Mas isso é mostrando que não é aquilo que você falou no vídeo. Porque você falou no vídeo que se a gente considera, isso aí a gente já conhece há um bocado de tempo. Tal. Inclusive, até conhece um bocado de tempo, meu Deus do céu, 2005. Não, você falou de 1954. Você disse, 1954 que a gente tem moléculas preservadas. Pois é, por que eles estão surpreenderam e não deixaram publicar? Desde 54. Mas é problema do cara aí que publicou, vamos saber. Desde 1994 já tinha sido encontrado sequências de DNA num suposto fóssil de 80 milhões de anos. Na verdade, antes, desde 1990, está se encontrando DNA em fósseis que supostamente têm dezenas de milhões de anos. Isso o próprio Pirula diz que não aconteceu. Ele diz, olha, Desculpa, tu diz isso no vídeo, que o DNA é um tecido muito, 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 muito frágil. Inclusive, tu repete. É um tecido, né? É uma molécula muito, muito, muito frágil. E que ela não sobreviveria a 1 milhão de anos. E que ela usualmente não sobrevive a 1 milhão de anos. Pois a gente tem uma série de artigos mostrando que tem. E que não há... mas o que eu falei
é que havia suspeitas de ter sido encontrado DNA em alguns tecidos fósseis, mas que eles não eram suficientes para conseguir mas eles fazer foram nenhum encontrados tipo de e fizeram, inclusive, o PCR. A técnica de PCR foi aplicada e aquele DNA que foi encontrado foi reproduzido. E o quê? Foi demonstrado o quê nesse DNA? Que o DNA estava lá. Tá, não. Mas que informação deu esse DNA? Não, é só aquele trecho que foi encontrado e ele é reproduzido por técnica de PCR. Só o trecho. Que um animal que foi extinto há 60 milhões de anos não era para achar DNA lá. E como que sabe que não foi contaminação, então? Se você não tem como saber de que Cara, bicho você que é o tá DNA. falando a mesma coisa do carbono você 14, tá falando. Você tá falando Inclusive, da mesma Mary Schwartz. Eu não sei falar o nome dela. É o que eu tô dizendo. No caso, você quer justificar todos os artigos e todas as coisas encontradas. Entender. Você tem que isolar todas as possibilidades. E você acha que eles não fizeram isso? Que não são cientistas que fizeram isso? Eu não sei. Não, os caras publicando na Science, na Nature e tal, eles não fizeram isso. Você acabou de falar que publicar na Science, na Nature, pode publicar uma porcaria. Dependendo do que estiver comprovando o que a pessoa quer. Ainda mais quando você... Ou pode não publicar. O pior é quando você confronta um paradigma que é mais lei do que a lei da gravidade, que nada faz sentido na evolução, senão a luz de 60 milhões de anos. Quando você consegue publicar, então, é que passou por um escrutínio extremamente corrigir, não tem lei da gravidade não, tá? Não, quando você não tem uma... Teoria da gravitação. Oi? Teoria da gravitação, não vem com essa de lei da gravidade. Mas uma coisa que... Tá bom, a semântica foi... Porque você tá colocando palavras... Tá bom, O que eu queria nada entender... como falar com o astrofísico. É só uma coisa, Felipe. Esse negócio de nada faz sentido à luz da evolução. Tu sabia que Mendel era contra Darwin? Não, cara. Não era bem assim. Não era bem assim, não. Era assim, sim. E eu tenho pesquisas suficientes, publicações, artigos tu sabe de e tudo mesmo. É de rocha, de biologia, não pode de astrofísica. Não? Tá proibindo agora? Não, tá proibindo não. Tá. Você tá certinho. Você polímata, meu amigo. Você chama polímata. Manja tudo. O que eu queria só saber é o seguinte. Manja tudo. Dá pra ter tecido mole ser encontrado e mesmo assim ainda ser de milhões de anos antes? Por que não poderia? Não, então, isso que eu queria entender. Porque ela mesmo diz. Aí, deixa eu passar aí. Poderia. Aparentemente pode, né? Aparentemente, é porque foi encontrado. Que não pode, então. Você acredita. É isso que eu não tô entendendo qual é a discussão entre vocês. Porque não pode. A gente A sabe. questão é, a gente não tem pleno conhecimento sobre todos os processos de preservação que aconteceram em todos os lugares. Se fosse uma coisa muito, muito, muito comum, a gente acharia em tudo quanto é canto. Tanto que demorou muito tempo para a gente conseguir achar esses materiais aí extremamente bem preservados em nível biomolecular. Quando foi encontrado, o que a gente vai fazer quando você tem um dado novo é tentar achar motivos para aquilo lá estar ali. E não tem achado. Não, mas é uma coisa inédita. Não. É uma coisa que a primeira vez que foi publicado foi entre 93 e 95. Não, entre 2003 e 2005. E depois o pessoal começou a achar em outros cantos também. Tá. Mas a né? maioria dos achados que a gente tem são achados que inclui, por exemplo, sei lá, o formato da organela. Mas você não consegue extrair biomolécula de lá. Você tem fósseis com extrema preservação em que você não consegue extrair uma molécula de lá. Agora, tem outros que você tem como extrair. E isso é algo que não é comum. Mas e aí, por isso que a gente precisa... Mas é possível. É possível porque foi achado. E sangue. Exatamente. Na cabeça dele é possível porque foi achado. Sangue não é possível. Ou Vilela. Sangue não tem evidência comprovada. Mas seria possível também. Não tem evidência comprovada com sangue. Tem vários experimentos feitos em laboratório de preservação de proteínas. E hoje nós sabemos mais ou menos quanto tempo que as proteínas podem ser preservadas. As proteínas são moléculas que nós temos no nosso laboratório. Você pode ir para o laboratório, você pode fazer experimentos controlados e pode fazer uma estimativa da preservação de proteínas. Mas tem vários artigos publicados. Marcos, mas você não sabe exatamente quais foram as condições. Se você encontrar uma coisa, se você encontrar uma coisa, mas você não consegue nem admitir com toda a explicação que uma rocha dobrou. Todos os experimentos de laboratório mostram que proteínas são degradadas em poucos anos. Mas não em qualquer condição, Marcos. É 60 milhões de anos. A gente precisa saber qual a marca. Se fosse assim, ambientes que 2 foram anos, isolados 3 anos, externo. 4 anos, 5 anos. Outra, os raios cósmicos, tem experimentos que foram feitos. Eles bombardeiam agora a que Terra. ele saiu pro banheiro, você não vai falar de raio cósmico. Espera ele voltar do banheiro. Pula. É melhor. Pula o raio cósmico. Deixa eu falar agora, né? Você fala? Vamos ver Aí, aqui. Você sabe que o raios cósmicos deveria degradar. Então não dá para você apelar para conservante químico. Você tem um raio destruidor físico que destruiria. A reação de Fenton, que eles
a proposta, eu já falei bastante aqui. Tem experimentos que são feitos com DNA, que é a nossa molécula que guarda o código da vida, que é outra evidência absurda de que uma mente inteligente nos fez. Experimentos de laboratório têm sido feitos, dá 500 anos, dá 1000 anos, dá meio milhão de anos. No máximo dos máximos, 1 milhão de anos. O próprio Pirula falou isso no vídeo dele. 60 milhões de anos tem lá fragmentos de DNA preservados. Ninguém tem certeza, tá? Ninguém tem certeza, certo? Mas vamos colocar aqui as evidências na mesa. Poxa vida, absurdamente improvável de que esse... Pesa muito mais pro lado da gente. Pesa muito mais. É óbvio que pesa. Então, foi quando você vê... um desastre. Foi Pera lá. Os evolucionistas foram atropelados, estão procurando a placa do caminhão. Eu tô tentando bolar uma analogia aqui para demonstrar porque é que... Vamos tocar o vídeo. O Pirula é bom disso, ele vai bolar... Você tá meio travado, Pirula. Você tá demorando para responder, Pirula. E olha que tu gravou já um vídeo disso aí.